Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui nesta tarde de quarta-feira, 4 de outubro de 2023, para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também estarmos fazendo a oração da fé. Eu louvo e exalto o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que nos acompanha. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus possa mudar a sua história, que Deus possa derramar bênção sobre a vida de vocês que estão aqui pela primeira vez e vocês também que sempre estão nos acompanhando. Já somos uma família em Cristo. Você que está aqui pela primeira vez, vem fazer parte dessa família. Não estamos aqui pregando placa de igreja, estamos aqui anunciando Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, que salva, liberta, cura, batiza no Espírito Santo e prepara o homem para morar no céu. Quando eu falo homem, falo de mulher também. Então estamos aqui anunciando as boas novas da salvação, fazendo o ID de Jesus. Eu acredito, se Jesus estivesse aqui nos nossos dias, com certeza ele estaria também usando as redes sociais. O importante é anunciarmos o reino dos céus e sermos fiéis às Escrituras, aos ensinamentos de Jesus, porque a igreja, nós como igreja do Senhor, temos uma comissão, do ID de Jesus, anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. E esse Evangelho será pregado em todo o mundo. E ainda existem muitas nações, etnias, grupos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Mas eu acredito que Deus está despertando, levantando um povo animado, um povo compromissado com a palavra, um povo compromissado com o reino, um povo que está disposto a fazer o ID do Senhor, nosso Deus. E estamos aqui, com vocês todos os dias, pela madrugada, e agora pelas tardes também. Sempre à tarde focando um pouco mais na palavra do Senhor. E pelas madrugadas sempre focando um pouco mais na oração, na intercessão. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então todos nós, irmãos, precisamos de ouvir a palavra de Deus. Precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, deixar que a palavra entra no nosso ouvido, desça no nosso coração e nos causa reação, e nos leva a reagir, pela palavra de Deus. Reagir àquilo que a palavra de Deus está falando conosco. Porque essa palavra de Deus é para nós lermos, guardarmos e praticarmos. Não adianta nada eu entender, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não praticar. O que faz a diferença na vida do cristão é aquele que pratica. A Bíblia fala, aquele que ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e a pratica, é como o quê? É uma árvore plantada à beira de um ribeiro. Vem o dia mau, vem a seca, A gente que mora assim perto de algum riacho, você pode observar. Aquelas árvores que estão ali ao redor, à beira do riacho, no tempo bem seco, da escassez da chuva, elas continuam verdes, porque elas têm ali as raízes dela, vai até a água, até o ribeiro, e ali ela pode receber a água, do ribeiro para manter as folhas verdes. Assim também somos nós, irmãos. Precisamos da palavra para nos mantermos firmes, viçosos e principalmente produzir frutos. Não podemos ter só folhas, precisamos produzir frutos. O Senhor espera de mim e de você que possamos produzir frutos. E interessante, devemos notar isso, que o fruto que produzimos não é para nós. Eu nunca vi um pé de manga comer a manga, ou goiabeira, ou abacaxi. Eles não comem, eles produzem para os outros. Assim somos nós, irmãos. Somos chamados para produzir frutos, para alimentar as outras pessoas. Eu estou aqui para não me alimentar, mas para alimentar vocês espiritualmente. A gente ora, a gente busca a Deus, consagra a nossa vida para quê? Para levar uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que venha te alimentar,
espiritualmente, porque se nós não alimentarmos a nossa vida espiritual, nós vamos definhar. É como eu disse aqui, já falei várias vezes. Quem vence na nossa vida? A nossa natureza carnal ou a nossa natureza espiritual? Depende a quem nós nos alimentamos. E hoje, alimento para a nossa natureza carnal tem demais. Nossa, o mundo tem pratos, milhares de cardápio para alimentar a nossa natureza carnal. Mas também o reino de Deus tem um grande cardápio para nos alimentar espiritualmente. Eu gosto, né? Por exemplo, eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu tenho esse hábito de ler a Bíblia de capa a capa, uma vez por ano, né? Deus me deu essa graça. Eu leio a Bíblia de capa a capa uma vez por ano para ter um entendimento geral da palavra de Deus. E leio, lógico, os versículos separados, a gente estudamos vários versículos, né? Lemos a Bíblia em vários textos, mas eu tenho o hábito de ler a Bíblia todos os dias, no mínimo 3 capítulos. Então isso eu tenho visto que está me fazendo muito bem. Me faz muito bem, não é para me gloriar de jeito nenhum. É uma coisa que a gente faz, que eu acho que está sendo benéfico para mim, eu estou compartilhando para com os irmãos. É como se a gente tomasse um remédio fosse bom. Ô, irmão, eu tenho um remédio, né? Toma esse remédio que é bom. Então eu também recomendo, né, que você leia a Bíblia uma vez por ano. É você que pode, você que tem leitura, você que, né, consegue. Tempo a gente nunca vai ter mesmo, irmão. Você tem de fazer o tempo. Ah, pastor, não tenho tempo. Isso eu também não tenho, mas você faz o tempo. Eu tenho, é uma obrigação que eu impus na minha vida. Aí eu acabo fazendo. Faço, porque se deixar, irmão, você vai, né, vai dando aquela preguicinha, aquele desânimo, de repente você passa 2, 3 dias, aí você vê que ficou um tanto para trás, você já desanima. Não, mas não podemos. Não podemos dar o luxo para a nossa natureza de parar de ler a Bíblia, porque a natureza não quer. É só começar a ler a Bíblia, dar sono, não sei se com vocês também. Né? É aquela dificuldade para entender a Bíblia, não entende que lemos, por isso que precisamos pedir ao Espírito Santo, né, para nos orientar, para abrir o nosso entendimento, para ele revelar para nós aquilo que estamos lendo. Hoje, graças a Deus, tem muitas traduções, né? Tem muitas aí atualizadas que é muito mais fácil de entender. Até você que pode, você que tem o desejo de ler a Bíblia e tem dificuldade para entender, compra uma versão mais fácil. Eu posso dizer NVT, que é a nova versão, é a nova versão, não lembro mais, é NVT. E tem a NVI, nova versão internacional. E tem a linguagem de hoje, tem muitas, né, Bíblias que eles facilitaram, né, que a tradução foi facilitada para nós entendermos. Mas não deixe de ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não tenho leitura, como eu já disse aqui. Hoje temos Bíblia em áudio. Se a gente pesquisar aí na internet, você vai ver. Tem a Bíblia inteirinha em áudio. Então põe aí, né? Ouça ela. Já que você não lê, então ouça, peça para alguém pôr para você e vai ouvindo. Baixa no celular, não sei, põe num pendrive, não sei, põe no rádio. Mas ouça a palavra de Deus, é muito importante. Essa palavra nos alimenta. Como a nossa carne, essa carne necessita do arroz, do feijão, né, da verdura, da água, assim a nossa alma necessita da palavra de Deus. Necessita da palavra de Deus. E é ela que nos alimenta. Amém? Quando oramos, estamos falando com Deus. Quando lemos as Escrituras, ouvimos as Escrituras, é Deus falando conosco. Por isso que é importante. Amém? Que Deus possa abençoar a sua quarta-feira. Falando em palavra de Deus, aqui em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, tem um cântico. Capítulo 9, no versículo 31 em diante, é um cântico. Cântico de vitória. Deus é por nós. É Paulo aqui, é inspirado por Deus, fazendo um cântico. Que diremos, pois, estas coisas, no versículo 31, do capítulo 9. No capítulo 8, aliás. Que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só o cântico de Paulo. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
Deus não poupou nem o próprio Filho por amor a nós. O amor gera ação. E Deus prova isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já trabalhamos aqui no canal sobre esse assunto, sobre o amor. O amor gera ação. Não adianta eu falar, eu amo o vizinho, eu amo ciclano, eu amo... E não, né? Se tem oportunidade para fazer o bem para aquela pessoa, e não faço. Só fica na palavra. Isso não é o verdadeiro amor. O amor gera ação. Né? Quando a gente ama a pessoa de verdade, a gente quer o bem dela. Principalmente se você ama alguém, está vendo ela caminhando, né, para a perdição. Caminhando para a perdição eterna. Você vai orar, você vai jejuar, você vai falar de Cristo por ela, porque você bem sabe, por amor que você tem por ela, você bem sabe o destino que ela vai ter. Se ela não converter dos seus maus caminhos, se ela não mudar de vida. Então você vai falar para ela, você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer de tudo para que aquela pessoa possa converter. Lógico, quem convence é o Espírito de Deus. Mas Deus nos deu a responsabilidade de falarmos. Quem faz a obra é Deus. Mas quem fala é nós. Nós somos a igreja de Cristo, salvos, remidos, lavados no sangue de Jesus, para sermos o quê? Testemunhas de Cristo. E isso precisa estar em cada um de nós, irmãos. Porque os dias são maus. Satanás tem enganado multidões, e multidões estão caminhando para a perdição. Por quê? Eles estão cegos espiritualmente. Como eu estive um dia, irmãos. Eu não nasci num berço cristão, não. Com 30 anos eu converti. Com 30 anos eu tive um encontro com o Senhor. E completei 50 anos mês passado. Né? Até que os irmãos, né, nos emocionou aqui com tanto carinho que eu recebi dos irmãos. Eu considero vocês a nossa família. A minha família verdadeira é vocês. Né? Tenho sim meus irmãos carnais, irmãs, pai, mãe, mas a minha verdadeira família são vocês. E a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Porque aquele que deixar tudo para servir ao Senhor, ele vai receber uma família muito grande. E vocês é a nossa família. Por isso que eu sempre falo, quando alguém dos nossos irmãos é abençoado, eu me alegro. Quando alguém está sofrendo, eu sofro junto. Eu quero ajudar aquela pessoa, eu quero clamar a Deus em favor de vocês. Então esse é o sentimento que Cristo pôs no nosso coração. E aqui, o amor de Deus para com o homem, para com a sua criação, para com a humanidade, levou ele a agir e dar o seu próprio filho, enviar o próprio filho que estava no seu seio, enviou para morrer numa cruz, por amor a nós, irmãos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que nos justifica. Satanás quer nos escorraçar, quer nos apontar o dedo, quer nos acusar, mas é Deus que nos justifica, irmãos. Lógico, não tira a nossa responsabilidade. Quando aceitamos a Cristo, temos de ter um compromisso com Ele. E quem nos condenará se temos um compromisso com Ele? É Ele, é Deus que nos justifica. Se seguimos a pisada de Jesus, não tem quem pode nos acusar. Por quê? Porque é Deus que nos justifica através de seu Filho. Mas como eu disse, isso não tira a nossa responsabilidade de negar a nós mesmos, de ter uma vida, né, baseada na palavra de Deus. Aqui está o nosso manual. Não é de qualquer jeito. Não é simplesmente, Jesus morreu por mim, estou salvo. Faço o que eu quero. Não, tem que ter um compromisso com o Senhor. Não é para ajudar na salvação. Mas os salvos, os verdadeiros salvos, eles seguem a pisada do seu Senhor. Obras não salvam. Ninguém é salvo por obras. Você pode dar até seu corpo a ser queimado. Você pode até ser crucificado como Jesus foi. Isso não te salva. Porque somos pecadores. Nós dependemos da graça de Jesus. Somos salvos pela graça. É de graça. Mas não podemos banalizar essa bênção, essa graça, esse presente. Tem pessoa que não valoriza porque, é de graça mesmo. Mas custou o sangue do Filho de Deus. Custou a vida do Filho de Deus. É muito sério. Por isso não podemos banalizar esta bênção que Deus nos deu. Ao contrário, devemos valorizar mais do que tudo nessa vida. E eu valorizo a minha salvação mais do que tudo. Tudo.
Eu valorizo mais do que tu. Por quê? Porque Deus tem que estar no centro da nossa vida, em primeiro lugar. Deus está acima de família, Deus tem de estar acima da família, tem de estar acima da igreja, do ministério. É Deus em primeiro lugar, depois família, depois o ministério. Né? Mas jamais podemos perder o centro que é Deus. Tem pessoas que entram pelo caminho que valoriza muito mais família do que Deus. Valoriza muito mais a igreja, a placa da igreja, do que Deus. Está errado. Deus prioridade, depois família, depois a igreja, o ministério. Porque eu também tenho um chamado ministério, mas Deus em primeiro lugar, depois a família. Porque se eu não cuidar bem da família, eu estou sendo um hipócrita. Como que eu vou cuidar da casa de Deus? Né? Lógico, tem situações dentro da nossa casa, nós que temos filhos, que muitas das vezes sai do nosso controle. Nem por isso, né? Nem por isso eu estou sendo um mau obreiro, um mau pai, não. A gente sabe que todos têm o livre-arbítrio. Quantos irmãos aqui conosco, que nos acompanham, têm filhos, né, que estão longe dos caminhos do Senhor, afastado da presença do Senhor? E você não pode se culpar por isso. É verdade? Você não deve se culpar, ficar assim, eu sou culpado. Não. Nós ensinamos, nós damos exemplo, mas as escolhas são deles. Os primeiros filhos ali que a Bíblia nos mostra, Abel e Caim, filhos, né, de Adão e Eva. Os dois filhos que eles tiveram. Por ciúmes, né, o coração mau, né, de Caim matou Abel. O próprio irmão, isso lá no princípio. O Caim era um servo de Deus. Ele era um coração voltado para Deus, mas o coração de Caim já era mau, a ponto de matar o próprio irmão. Isso lá no princípio, irmãos. Então, da mesma maneira, talvez você tenha vários filhos, nós temos, além de um filho, tem outros. Já observou que um segue os nossos conselhos, serve a Deus, segue as nossas pisadas, e o outro não segue. Então, quer dizer que não é que nós falhamos, é escolhas. Mas eu creio no poder de Deus. Aquilo que semeamos, aquilo que eles vimos em nós, por isso é muito importante nós darmos bom testemunho dentro de casa, irmãos, para que eles possam lembrar, não, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe é real. O meu pai e a minha mãe, por mais que eu não estou dando ouvido para os meus pais, mas os meus pais, eles eram pessoas de bem. Eles eram servos de Deus. Mesmo eles não servindo a Deus, eles vão testemunhar isso. A nossa parte é ensinar, dar exemplo. Obrigar não tem como, irmãos. Obrigar não tem como. Porque se você obrigar, subjugar, quando ele terá maior sair de casa, ele vai fazer tudo o que ele não fez. Então é melhor conversar, com equilíbrio, sorta um pouquinho a rédea, puxa um pouquinho a rédea com equilíbrio. Se não tivermos o equilíbrio, nós podemos perder o filho dentro de casa. Então precisamos de equilíbrio e sabedoria de Deus, entendendo que eles têm o livre-arbítrio. Lógico, a nossa vontade é de ver nossos filhos aos pés do Senhor. É o melhor caminho, a melhor coisa que eles podem receber de nós é o exemplo, né? O melhor presente que um pai pode dar para um filho é o exemplo, é ensinar ele a palavra de Deus, é levar eles a conhecer a Cristo. Não é dar um carro, não é dar uma fase, não é isso. Tudo isso é bom, mas isso não vai alterar a vida eterna da pessoa. Então precisamos muito de ser exemplos e ensinar os nossos filhos. Amém? Continuando aqui. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos um advogado. Temos um intercessor, Jesus, que está vivo. Os outros já não estão vivos. Estão vivos, mas não estão do lado do Pai. Não tem ninguém, só Jesus. O único que ressuscitou está à destra do Pai é Jesus. Os outros, todos que morreram, os profetas, os reis, os grandes evangelistas, estão todos aguardando a ressurreição.
Mas por enquanto está Jesus à destra de Deus. E ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A perseguição, fome, nudez ou perigo, a espada? Olha só que Paulo faz uma pergunta. Tem pessoas que separam de Cristo por coisas tão pequenas. Se Deus não fazer ou não responder ela do jeito que ela quer, ela aparta de Cristo. Aqui Paulo vai no extremo. E ele viveu isso, Paulo. A ponto, ele morreu. Segundo a tradição, ele foi decapitado, irmãos. Mas aqui ele faz uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não pode, irmão. A tribulação que você está vivendo não pode te separar do amor de Cristo. Deve se aproximar de Cristo. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez. Nada, irmãos. Nada. O perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Paulo tinha essa consciência. Nada nos separa do amor de Cristo. Nada pode te separar de Cristo. As angústias, as perseguições, as doenças, fome, falta de roupa, perigo, espada. Na época não tinha revólver, espada. Nada pode te separar do amor de Cristo. Isso é para quem ama a Cristo de verdade. Para quem ama a Deus de verdade. Para quem entende o que Deus fez por ela, nem a morte. Se formos ameaçados de morte por amor pelo Evangelho, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, nós não podemos negar Cristo. Não podemos. Porque Ele não nos negou. Nós não somos melhores do que Ele. Precisamos entender isso, irmãos. Tem pessoa com birrinha com Deus, brigado com Deus, de mal com Deus, irmão, por causa de coisas passageiras dessa vida, porque Deus não arrumou um namorado para ela, porque Deus não arrumou um namorado uma namorada para ele, porque Deus não abriu uma porta numa empresa e tal, porque Deus não permitiu que ele viajasse, porque Deus não deu uma moto, porque Deus não deu um carro, porque Deus não deu um dom ministerial para ele ou ela, aí estão de mal de Deus, irmãos. Deus é soberano, irmãos, como eu falei ontem na tarde. Somos um barro na mão do oleiro. Ele faz o que ele quer. A nossa parte é amá-lo. A nossa parte é servi-lo. A nossa parte é adorá-lo. A nossa parte é segui-lo. Até o fim. Aquele que persevera, a Bíblia diz, irmãos, aquele que perseverar até o fim, né, até no meio não, será salvo. Aquele que perseverar até quase no fim, vai ser salvo? A Bíblia diz que não. Aquele que perseverar até o fim. Que fim é esse? Quando você partir, irmão. Quando nós morrermos. Ou quando Jesus buscar a igreja. Você tem que estar firme, perseverando, confiante, crendo nas promessas de Deus. Mesmo se ela não cumpriu na sua vida, você continua crendo. Isso é para isso que o Senhor nos chamou. Agora tem pessoas, infelizmente, irmãos, né? Infelizmente não entende o Evangelho. Por isso que nós precisamos de ouvir a palavra. Por isso que precisamos conhecer o nosso Deus. Eu também era menino no entendimento. Fazia cada bobeira. Um dia eu orei para o Senhor, Senhor, se eu tenho crédito no céu, faz isso. Que crédito? Eu só não tenho dívida porque Jesus pagou. Mas crédito nós não temos. Quem somos nós para ter crédito? Isso é uma afronta a Deus. A Bíblia nos diz, depois que... Olha só o que a Bíblia diz, que Jesus falou, irmãos. Aqui é Bíblia. Depois que vós fizerdes tudo que vos for mandado, tudo, nós não faz tudo. Ali Jesus foi no extremo. Depois que vocês fizerem tudo o que for mandado, dizeis, somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Palavra de Jesus, e aí? Somos servos inúteis. Jesus ensina nós a falar desse jeito, foi o ensino de Jesus. Porque muitas das vezes, irmão, Deus começa a usar a gente pensa que a gente tem mérito. Ah, porque eu tenho crédito, é porque Deus... Irmão, somos um vaso de barro, contendo o Espírito Santo, somos nada, não passa de pó. Não existe um na face da terra que possa bater no peito, ó, eu sou bom, eu tenho crédito com Deus, Deus está aqui na minha mão. O que é isso? É o contrário. Nós só não temos dívida porque Jesus pagou. Se não fosse o sangue de Jesus, estávamos perdidos, irmãos. Continuamos. Mas
olha só, como está escrito, por amor de ti, por amor a Deus, né, ao Senhor, somos entregues à morte todos os dias. Paulo se entregava à morte. Tipo assim, por Cristo, se for preciso morrer, eu morro. Como ele, segundo a tradição, morreu. Por amor a Cristo, pela obra de Deus, pelo Evangelho, ele estava disposto a morrer, irmãos. Esse deve ser o sentimento que devemos ter. Porque o nosso Senhor, ele teve esse sentimento. Por amor a nós, ele foi até a cruz. Ele precisava disso? Não. Mas ele veio cumprir uma missão que o Pai otorgou para ele. E ele não desviou, ele foi até o fim, sabendo tudo que ia acontecer, irmão. Agora, muitas das vezes nós desistimos, não queremos servir a Deus, não queremos orar, só queremos diversão, passear e tantas coisas, e esquecemos a vida espiritual. Na hora que você for ver, você está numa situação, de buraco, num buraco. Porque somente o homem e a mulher que vive uma vida em comunhão com Deus, ele consegue ver os perigos que estão pela frente. E o inimigo, ele trabalha 24 horas, irmãos, armando cilada para você e para mim. E se nós não tivermos uma intimidade com Deus, nós caímos facinho. 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 Então devemos estar alertas. Devemos estar ligados lá no céu. Hoje, ninguém gosta de ficar offline na internet, não é verdade? Todos querem ficar 24 horas ligados na rede mundial de computadores, na internet. Mas nós, cristãos, precisamos também estar 24 horas ligados nos céus. O nosso Wi-Fi do céu não pode desligar. O que interrompe essa ligação é o pecado. Quando pecamos deliberadamente, quando não nos arrependemos, esse Wi-Fi é cortado. Mas quando arrependemos, buscamos misericórdia, é conectado de novo. Amém? É desse jeito, irmãos. Olha só. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou, quem nos amou? Deus, Jesus nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que maravilha, que cântico lindo, irmãos, é um cântico. Olha só, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do Senhor. Amém? Toma posse desta palavra. Sirva a Deus com alegria, com todo o seu coração. Não da boca para fora, mas seja sincero com o Senhor. Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar vitória. Não sei a causa, não sei os problemas que você tem enfrentado, mas você tem um Deus grande, um Deus poderoso, que não é impossível para Ele. Amém? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Está aqui os cadernos a qual nós anotamos os pedidos. Você tem toda a liberdade de enviar o seu pedido, vamos anotar aqui. Você tem uma bênção, você recebeu um milagre através dessa programação, manda um áudio que nós vamos colocar no ar. Para a edificação da nossa fé. Não é para a minha glória, é para a glória do Senhor. Eu não faço nada. É o Senhor quem faz, é Jesus quem faz. Amém? Oremos nessa tarde de quarta-feira? Oremos então. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez. Agora nesta tarde, Senhor, de quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Quero agradecer o Senhor pelo privilégio que temos de chegar diante do Senhor e falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta graça. Falamos aqui algo da palavra do Senhor, Pai. Esse cântico do apóstolo Paulo que está em Romanos capítulo 8, 31 em diante. Um cântico de vitória, Pai.
Senhor, nada pode nos separar do teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nos ajuda, Pai, a viver de maneira que os outros possam ver Cristo na nossa vida. Nos ajuda a viver de maneira, Pai, que nós, nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma situação de adversidade venha nos tirar o ânimo, venha nos tirar o nosso foco, que é o céu, Senhor, que é estar para sempre com o Senhor. Abençoa os meus ouvintes. Aonde esta humilde oração chegar, Pai, esta palavra chegar, muda o ambiente, Pai. Abençoa esta pessoa que está me acompanhando neste momento, que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, toda dor, toda enfermidade, todo mal, eu repreendo nesta tarde pelo poder do nome de Jesus. Doença, enfermidade, dor, vai embora. Em nome de Jesus. Perturbação, em nome de Jesus, aonde você estiver agindo, Satanás, eu te repreendo, em nome de Jesus, vai embora. Você que está escondido, demônio, você que está escondido em algum objeto, eu lhe dou uma ordem, vai embora desta casa, saia desta casa. Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos para batalhar em favor do teu povo. Meu Pai, que esses anjos possam entrar na casa desta ouvinte nesta tarde, com a espada de fogo na mão, cortando todo o mal, Senhor, expulsando todos os demônios, expulsando todos os espíritos malignos, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os lares, as famílias, os casais, os filhos, Pai. Salva a família, Deus. Salva as almas, meu Pai. Abre portas, meu Deus, para as pessoas que estão desempregadas, endividadas. Abençoa a vida profissional, abençoa a vida conjugal, abençoa a vida financeira dos ouvintes, Pai. Entra com providência nesta tarde, muda a história, escreva uma nova história na vida desta pessoa que está orando comigo. Deus, alegra os corações, dá paz, dá alegria, dá direção. Meu Deus, em nome de Jesus, dá direção para esta pessoa. Oh, Senhor, passa com ela, Senhor, no vale da sombra e da morte. Pessoas que estão passando no vale da sombra e da morte. Senhor, passe com ela, Pai, dá vitória, Senhor. Pessoas que vão ao médico, Deus abençoa que dê tudo certo. Pessoas que vão fazer cirurgia, abençoa que dê tudo certo, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os nossos ouvintes, abençoa as famílias, os lares, abençoa toda a parentela, os vizinhos, meu Deus, a rua onde os nossos irmãos moram. Oh, Senhor, salva as almas, ajuda eles a ser testemunhas de Cristo, Pai. Aonde formos, possamos levar o bom perfume de Cristo. Senhor, abençoa todos que estão orando conosco nesse dia. Os nomes, pedidos que estão aqui nesse caderno de oração, visita cada nome, visita cada pedido. Senhor, faz milagres nesta tarde, Senhor. Visita todos os nossos ouvintes, no Brasil, fora do Brasil, aonde essa humilde oração chegar. Deus abençoa agora, Pai, essas vidas, com saúde, com paz, com providência, com milagres, Deus. Milagres, Pai, derrama milagres sobre essa pessoa que está orando comigo. Toca nela, do alto da cabeça às plantas dos pés. Toca na família, toca nos negócios, toca na vida sentimental, conjugal. Restaura esse casamento, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura essa família. Deus, no nome de Jesus, Pai, é o que eu faço, a minha oração nesta tarde, e eu já te agradeço, Pai, no nome de Jesus, que vive e reina para tudo sempre. Amém. E graças a Deus, Deus abençoa a sua vida. Obrigado pela companhia, por nos acompanhar. Vou deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé. E venho pedir que você venha compartilhar essa palavra, essa oração com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. E até às 0 horas, se Deus quiser. Pai do Senhor Jesus, pastor Eurípides e pastora Débora, eu sou Edmilson de Petrópolis. Eu pedi para vocês a oração para me ajudar as portas se abrirem para mim, que eu estava com 2 currículos e 2 empresas. Já fui chamado, já estou trabalhando
e estou aqui agradecendo pela bênção e pelas orações de vocês. Pela honra e glória do Senhor, as portas se abriu, tá? Eu agradeço pelas orações e estamos sempre conectados, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Eurípides e pastora Débora. Eu sou de Petrópolis. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus.